A primeira pauta é despedida. Ricardo Boechat era âncora de rádio da Band News FM e da TV Bandeirantes. Também trabalhou no jornal O Globo e na TV Globo. Eu não tinha determinado para mim mesmo que ia entrar em jornalismo, nem nada disso. Eu até achava que a minha vocação natural era um pouco para essa área humana e tal, mas não tinha clareza do que queria, nunca cheguei a ter. Aliás, ao contrário, fiz um teste vocacional que o colégio impunha na época, mas eu nem sei o que deu. Eu mal bati a máquina, eu não tinha noção de rigorosamente nada, tinha morado a vida inteira em Niterói. O Rio de Janeiro, para mim, era o exterior. Eu não tinha noção entendeu? Quer dizer, eu não tinha nenhum equipamento que não a pretensa ideologia e a vontade, o desejo de andar sozinho para poder me credenciar um emprego. Não tinha nada disso. Mas era uma época mais generosa, acho eu. Quer dizer, era outra... Então, eles foram me dando tarefas, eu fui me familiarizando com aquele cotidiano. A alma do jornalismo ainda é o nariz, tá certo? E o seu melhor instrumento, o telefone. Então, se eu sempre trouxer um menino aí, trilíngue, formado na PUC, que mexa nas linguagens A, B, C e D dos computadores, saiba sites www, abre, fecha, viaja, navega, não sei o quê, essa linguagem toda que fala na língua do Bill Gates, papapi, papapá, papapi, papapá. Mas que eu digo para ele assim, me acha Luiz Filkenstein, e ele leva mais de 5 minutos, ele não me interessa. Porque ele tem que deduzir imediatamente que Finkelstein não é Silva, e que se não é Silva deve ter só um na folha, na lista telefônica, basta ir lá e achar no 102. Eles têm que saber o idioma deles, a realidade deles, o meio em que eles estão e ter o instinto. Essa é uma profissão em que o instinto é vital. É vital, 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 vital. A curiosidade, a vontade de saber, de descobrir, isso é uma coisa mais instintiva do que acadêmica. E tudo, inclusive os novos meios, conspira para sugerir que esta é uma profissão em que novos meios produzem novos talentos, entendeu? Eu acho que não. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou uma nota dizendo que o helicóptero que levava o jornalista não tinha autorização para transportar passageiros. Pauta para o repórter Victor Ferreira, que conversa com a gente ao vivo aqui do Rio de Janeiro. Victor, em primeiro lugar, dentro do possível, bem-vindo ao Rio de Janeiro, sua nova casa a partir de agora aqui na Globo News. Queria que você falasse para a gente aí, a ANAC obviamente vai investigar o que aconteceu. Oi, Cosme, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Em Pauta. Obrigado pelas boas-vindas. Infelizmente, começando o trabalho aqui no Rio de Janeiro com essa notícia tão triste hoje da morte do jornalista Ricardo Boechat. Cosme, a ANAC sim abriu um procedimento administrativo, o CENIPA vai investigar as causas do acidente, né? E a ANAC abriu um procedimento administrativo porque a empresa RQ, Serviços Aéreos Especializados, não tinha autorização para fazer transporte aéreo de passageiro, táxi aéreo. Ela não podia estar fazendo esse serviço de forma remunerada. Então a ANAC informou, soltou essa nota dizendo que vai abrir um procedimento administrativo. A aeronave, o helicóptero, ele estava com certificado de aeronavegabilidade válido, portanto a aeronave não tinha nenhum problema do ponto de vista de documentação, mas a empresa sim, ela tinha autorização para trabalhar com outro tipo de atividade que não táxi aéreo. A Globo News teve acesso ao documento, inclusive, de autorização para funcionamento dessa empresa junto à ANAC. A gente preparou uma arte para mostrar aqui uma decisão de 2015, Cosme, quando a direção da ANAC renovou por 5 anos a autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado em atividades de aeroreportagem, aerofotografia, aerocinematografia, outorgada à empresa RQ Serviços Aéreos Especializados. RQ são as iniciais do piloto Ronaldo Quattrucci, que infelizmente também morreu nesse acidente trágico e era um dos sócios da empresa. Numa segunda arte que a gente preparou aqui, Cosme, a gente mostra o site da ANAC, a informação de que as empresas SAI, que são essas de serviço aéreo especializado, não estão autorizadas a transportar
passageiros. Em razão dessa informação, é claro que ela não tem ligação com a queda do helicóptero, com a causa desse acidente, que está sendo investigado pelo CENIPA, mas a Agência Nacional de Aviação Civil disse que abriu um procedimento administrativo para investigar por que o jornalista Ricardo Boechat estava sendo transportado numa empresa que não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Isso pode implicar, por exemplo, em seguros. Uma empresa de táxi aéreo ela tem seguros para os passageiros. Uma empresa que não é especializada em transporte de passageiros não teria seguro para os passageiros que estão dentro da aeronave. Então, essa é uma das razões pelas quais a ANAC está abrindo esse procedimento, Cosme. Obrigado, Victor. É como a gente disse aqui, tudo tem que ser investigado, agora, né, tem que ser apurado. Bom trabalho, Victor. Bom, vamos conversar para o Ariel, que está mais perto aqui, né, hoje nesse dia difícil. Está de férias, Ariel? Estava de férias. Estava de férias, vem hoje no Em Pauta. Ariel, você mora lá em Buenos Aires há mais de 20 anos, né? Isso, exatamente. Qual é a referência assim, que se tinha do Boechat? Porque você sempre acompanhou a imprensa brasileira, né? E é um jornalista marcante há muitas décadas. Quais são as lembranças? Qual é a relação? Desde que eu estava na faculdade em Londrina, o Boechat, eu conheci o Boechat há mais ou menos 10 anos num jantar do Prêmio Comunique-se. Ficamos conversando uns 40 minutos, quase uma hora, ele... eu, minha mulher, ficamos conversando. Aí ele logo foi dizendo, eu nasci em Buenos Aires, muito simpático. Aí depois também eu fui vendo que ele era muito irônico, muito sarcástico. E ele, uma hora... Quando ele disse nasci em Buenos Aires, já tinha um caminho ali por papo. Exatamente. Filho de diplomatas, havia nascido em Buenos Aires. E no meio da conversa começamos a contar piadas sobre argentinos, piadas sobre sul-americanos de forma geral. Aí ele falou, eu gosto do humor portenho. Ele disse algo assim como... Eu tenho algo do humor portenho em mim, porque esse humor ácido dos portenhos, esse humor sarcástico, ele se identificava muito com isso. Não é? Então foi uma conversa muito interessante, foi muito divertida. Não é? Mas além de estar, para mim, uma honra, porque era estar aí ao lado de um mestre do jornalismo. Vamos conversar com o nosso quarteto de hoje. A gente tem o Pontual em Nova York, a Mônica em São Paulo, Camarote e a Andréa lá em Brasília. Mônica, Ricardo Boechat, hein? Você sabe que ao longo de todo o dia de hoje a gente ouviu muitos depoimentos dos amigos, dos colegas, porque o Ricardo Boechat teve também uma longa carreira e muita gente conviveu com ele e pegou diferentes características da sua personalidade nas suas diferentes fases, no Rio e em São Paulo, onde ele trabalhou quase toda a vida, né? Ele foi descrito como uma pessoa generosa, como uma pessoa amiga, como um mal-humorado logo pela manhã, muito ferino um pouquinho depois. Suas qualidades como analista foram muito lembradas, os tributos à sua verve, à sua capacidade de formular, à sua precisão, sua coragem, principalmente pela clareza dos seus textos e comentários. Puxa vida, muita gente destacou isso. E um ponto todo mundo tinha em comum: o fato de que Ricardo Boechat era um jornalista independente. Ele tinha posições muito sólidas, muito fortes, que marcavam e recortavam ele como, digamos, uma pessoa diferente na sua profissão, pela independência que ele sempre conseguiu manter e exibir. Ele teve uma formação à esquerda na juventude, começou a carreira na ditadura militar, mas reconhece sua independência com tudo isso, porque ele não se referia à fidelidade a ideologias ou a mandatários, mas sim à forma com que essa independência era alicerçada na sua opinião, na sua análise. As suas críticas tinham o fundamento da democracia. Esse era o seu pivô. E daí a gente reconhece, respeita, identifica a independência do jornalista. Era com essa certeza, com essa absoluta clareza do que é bom e do que é péssimo nas ideias em voga, que ele construiu um perfil profissional. E o que é bom e o que é péssimo em relação à vida democrática, não à sobrevivência dos partidos e dos governos. Então, essa clareza que faz a independência de um jornalista ser reconhecida e respeitada é o que ele deixa como legado. Quer dizer, é por isso que ele é um exemplo para todos nós e vai continuar a ser. Nesse dia triste que a gente veste mais uma camada de luto que o Brasil e as circunstâncias nos obrigaram a vestir em apenas 42 dias de 2019, Marcelo. É, né, um ano puxado, tá difícil esse ano, né, Mônica, para todo mundo.
Deixa eu ir lá para Nova York. Pontal, eu queria fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Ariel. Você mora fora há muito tempo, mas qual é a sua referência, lembrança, memória ali do Ricardo Boechat? Toda vez que eu ia ao Brasil, toda vez que eu vou ao Brasil, agora não mais, né? Mas sempre que eu estava no Brasil, de manhã, se eu pegasse um táxi, eu estivesse no carro de alguém, no rádio estava o Boechat. E a voz do Boechat tinha um tom, um timbre, uma coisa que só ele tinha, que envolvia a gente. É uma coisa que, assim, é como se fosse um irmão, um pai, uma pessoa próxima. Ele tinha, muito mais que ser um jornalista, que ele era um grande jornalista, ele conseguiu ser um comunicador que conseguia essa intimidade com o público. É como se a gente estivesse conversando com ele o tempo todo. Uma coisa extraordinária que ele tinha, e era inteiramente espontânea. Ele era uma pessoa que falava o que pensava. Eu ouvi hoje pessoas dizendo o seguinte, que ele era lúcido. Essa era a coisa que eu acho que era básica nele, ele era lúcido. E ele tinha essa coisa que ele conseguiu de ser um porta-voz, uma espécie de porta-voz do povo. Porque ele falava com indignação das coisas que deixam todo mundo indignado. Ele cobrava as coisas que todo mundo quer cobrar. Ele se alegrava e ria e fazia muita graça das coisas que todo mundo acha graça. Ele tinha essa intuição do que o povo brasileiro está sentindo. Ele sentia junto e ele expressava. Isso era uma coisa extraordinária. Eu acompanhei muito mais pelo rádio, por causa dessas visitas ao Brasil, do que pela televisão. Mas a voz do Boechat, para mim, é uma coisa assim, eu não vou esquecer. Sabe que eu trabalhei na Band durante um ano e pouco em Brasília como repórter do Jornal da Band. Eu fazia muitas entradas ao vivo, né? Durante pouco tempo, eu nunca ouvi pessoalmente, mas tenho a memória de trabalhar junto. Mas eu vou pegar carona no pontual. Para mim também, sempre a memória mais recente é a do rádio, porque eu acordo um pouco cedo, e a hora que eu ia para a academia eu ligava. E aquela abertura do programa que ele fazia com discurso livre era sempre muito boa. Ele usava uma expressão aqui, que com perdão da palavra, ele dizia político safado. Para mim era o melhor pedaço dele. André, eu vi que você hoje nas redes sociais também mostrou suas recordações, lembranças e até convivência com ele, como no Prêmio Comunique-se, como o próprio Ariel também, né? Marcelo, eu estava ouvindo o Pontual agora e eu me lembrei de uma expressão de um amigo em comum com o Boechat, que é ninguém é indiferente ao Ricardo Boechat. Isso é uma demonstração clara, inclusive, dessas manifestações de todos os lados que a gente tem visto ao longo do dia de hoje, um dia tão triste, de luto para o jornalismo, mas para todo mundo. O Pontual citou os taxistas, eu que sou de São Paulo, sempre que eu chego ali no aeroporto de Congonhas, eu entro num táxi, de fato tá tocando ali, eles estão ouvindo o Boechat, ouvindo os principais comentários dele, como você falou, Marcelo, em relação à política aqui de Brasília. E eu me lembrei muito de quando eu comecei a carreira, quando eu me formei em São Paulo, e eu entrava num táxi, comecei no Impresso, e as pessoas falavam, o que você faz? Eu falei, sou jornalista, acabei de me formar. Você conhece o Ricardo Boechat? O que mostrava que ele era sempre foi uma grande referência em qualquer lugar do nosso jornalismo, e ele tão lúcido como falou o Pontual. Você falou sobre as memórias em relação a ele. Eu também, num Prêmio Comunique-se, concorri numa categoria com ele e brinquei com ele na cerimônia, dizendo que era um absurdo, que eu estava achando que era trote, como é que eu poderia concorrer com alguém como o Boechat ali, no comecinho da carreira, já aqui na Globo News, a gente concorreu numa categoria de mídia falada, claro, ele ganhou, mas ele sempre muito generoso, e ele sempre, nos comentários dele na rádio, ele citava os colegas, as principais matérias, reportagens de qualquer veículo. E eu também brinquei sobre isso, porque eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tive esse contato com o Boechat, depois eu contei isso para ele, foi quando ele citou uma matéria, uma das minhas primeiras matérias de repercussão nacional, quando eu estava na Folha de São Paulo, e meu pai me ligou para contar, e eu falei, não é possível, o Ricardo Boechat está citando uma matéria minha, e aquilo me deu uma sensação de um super prestígio, uma coisa que só interessa a nós, jornalistas. Eu brinco quando alguém comenta ou nos dá o crédito, mas na boca do Boechat fez toda a diferença, Marcelo. Era uma coisa assim, era um acontecimento. Todos os colegas com quem eu conversei hoje me lembravam disso, e realmente o Ricardo Boechat, como eu disse, não tem como você ser indiferente aos comentários e ao trabalho dele. Meus sentimentos
totalmente à família dele e aos amigos dele também. Camarote, queria ir para você agora, até porque ele também trabalhou no Globo, onde você trabalhou, e aí também a gente tem muito esse olhar político, né? Você esbarrou algumas vezes aí nas coberturas, nos últimos anos, com esse grande colega que foi o Boechat? Vamos lá, poderia falar aqui horas sobre Boechat. Primeiro, você fala dessa época do Globo, eu não trabalhei no Rio de Janeiro, né, com ele diretamente. Eu tenho amigos, eu tenho o Bernardo Lapenha, que trabalhou muito, ganharam um prêmio juntos, um prêmio ESSO. Ele sempre me relatava o faro jornalístico do Boechat. Eu acho que é uma grande característica. A paixão pela notícia, da busca pela notícia, do papel do repórter. Então, isso impressionava muito o Bernardo, que é um grande jornalista, um grande repórter. E ele me passou, ele falava muito dessa admiração, porque até então era uma pessoa ali distante, era o grande Boechat, eu de uma outra geração, lógico. Então, esse relato do Bernardo Lapenha, aquilo me impressionava muito, quando ele veio aqui para Brasília. Ao longo dos anos, sempre, principalmente mais recentemente, de alguns anos para cá, às vezes eu encontrava muito com ele, às vezes em palestras. Então, ele estava saindo de eu estava entrando no mesmo evento, às vezes numa cidade distante. Eu me lembro uma vez no interior de Minas Gerais, ele tinha passado a noite para chegar numa cidade, para dar palestra de manhã, e encontramos logo cedo, e ele já estava pronto para entrar na rádio. Já estava com todo o equipamento montado, então ele mandava o equipamento para fazer uma transmissão de 1h30 na Bandeirantes, na Band News. Então aquilo me impressionava muito também, a capacidade de trabalho do Boechat. Depois ele ainda iria pegar horas de rodovia para depois chegar em São Paulo novamente e fazer o telejornal. Então, essa capacidade de trabalho, essa vitalidade do Boechat era algo assim que também me impressionava muito. E muitas vezes também, às vezes num prêmio, a gente se encontrava e ele sempre muito generoso. Eu acho que é uma característica também, eu destacaria do Boechat, generosidade. Essa coisa que a André citou aqui, dele citar os colegas o tempo todo, dar o crédito, principalmente para quem está começando, um dado momento, isso passa a ser uma referência importantíssima. Então, são coisas que você acaba aprendendo, jornalista, eu sou de outra geração, André ainda de outra geração, que a gente tem com alguém que é, de fato, um mestre na profissão da gente. Então, são essas as lembranças que eu tenho do Boechat.